Saúdo os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Mais uma vez, queridos irmãos, aqui estamos para mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Desde já, meu querido, seja bem-vindo e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós neste momento. Queridos irmãos, sabemos que passamos um ano adverso, ainda com pandemia, mas com a graça de Deus chegamos às últimas lições desse ano de 2021. E quero te agradecer, meu querido, pela tua presença em todas as oportunidades que aqui tivemos e aqui está colaborando um pouco dessa mensagem. E que o Espírito Santo de Deus possa te guiar para que todo o conhecimento que aqui foi ensinado possamos ter o desejo, querido, de estar fazendo de acordo à vontade do Senhor. Não sei quantas lições ainda teremos esse ano, mas quantas é que seja ou não, que o nosso Deus possa nos guiar em toda a verdade. E que você, querido irmão, possa ter sempre esse desejo de estar compartilhando aí nossos vídeos, estar curtindo e levando essa mensagem àquelas pessoas que também necessitam. Fico agradecido pela tua presença em todos esses dias do ano de 2021 também. E agora para o ano de 2022, que possamos estar aí nos preparando para receber aí as novas lições de Escola Sabatina, que já estão disponíveis e que você pode estar fazendo a sua assinatura. Irmão, te recomendo a fazer a assinatura o quanto antes. Uma lição só está em torno de R$20, mas se você buscar as duas para o primeiro e o segundo semestre, falando com nosso irmão Leonardo aí da Associação Brasileira, você só vai pagar apenas R$35. Vai ter já um desconto interessante. E tudo que venha a ser feito nessa nova lição que também vai vir, seja de bênçãos para nossas vidas. Oremos para que essas lições também sejam bênçãos na vida de todos. Amém, irmãos? Nessa oportunidade, eu quero mais uma vez te convidar para começarmos a nossa lição neste momento. Mas antes de qualquer coisa, fazendo uma oração ao nosso Pai que está nos céus. Aonde quer que esteja, incline o seu rosto e nesse momento iremos orar ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, por todas as tuas bênçãos que nos concedeu até aqui, por ter nos ajudado, Pai, a levar a tua palavra e andar em teus retos caminhos, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um de teus filhos que está aqui nos acompanhando, que mais e mais possamos ter o desejo não só de ouvir, mas também de levar essa mensagem a tantas pessoas que necessitam. Te peço a tua direção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, querido irmão, estamos aptos aí a abrir nossas lições de Escola Sabatina, que a lição de hoje é a lição de número 24, para o sábado 11 de dezembro de 2021. E o título da lição de hoje é O Corpo de Cristo. Sim, meus irmãos, ainda estamos estudando sobre um pouco, né? A gente estudou a semana passada sobre a igreja como noiva, agora estamos Estudamos também a igreja como corpo e agora o corpo de Cristo. E que a gente possa entender que tudo que iremos estudar aqui será para a honra e glória do Senhor. Então vamos lá ao subtítulo dessa lição, que o mesmo diz assim: muito íntima e sagrada é a relação entre Cristo e sua igreja. Ele é o noivo e a igreja a noiva. Ele é a cabeça e a igreja o corpo. A conexão com Cristo, portanto, envolve a conexão com sua igreja. A igreja foi organizada para o serviço, e numa vida de serviço dedicado a Cristo, a conexão com a igreja é um dos primeiros passos à lealdade. Para com Cristo, exige o fiel cumprimento dos deveres da igreja. Isto é parte importante da educação de qualquer pessoa, e numa igreja impregnada da vida do Mestre, levará diretamente ao esforço em prol do mundo lá fora. Meus irmãos, com essa introdução, já vem deixando algumas coisas claras para nós, principalmente que a nossa íntima e sagrada relação com Cristo, nós devemos entender que há uma íntima e sagrada comunhão, unidade entre a igreja e o próprio Cristo. E nós, irmãos, devemos estar cientes disso. E aqui ainda diz mais: a conexão com Cristo, portanto, envolve
conexão com sua igreja. Não tem como servir a Cristo e não fazer a sua santa vontade. Não tem como dizer que está na igreja e não está em Cristo Jesus. Então que eu e você possa ter esse desejo para aprendermos o que essa lição vem nos ensinar nessa oportunidade, tá bem? Vamos lá então, irmãos, a primeira pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: podemos dizer que a igreja é um corpo como muitos outros? A quem pertence o corpo da igreja? Para nos ajudar, irmãos, com essa resposta, eu quero convidar o pastor Lauro Vasconcelos, que vai estar colaborando conosco nessa resposta. Pastor Lauro, seja bem-vindo, é contigo, meu irmão. Queridos irmãos e amigos da fé reformista, que a bênção, que a graça, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Uma alegria poder estar novamente compartilhando essa lição de escola sabatina. Muito obrigado aos irmãos responsáveis por lembrar deste servo inútil. E é um orgulho e uma bênção para nós podermos seguir os nossos estudos a cada semana. Nessa oportunidade, a pergunta de número 1 é de uma lição que vem falando sobre o corpo de Cristo. Nossa lição trata todo o semestre de algumas comparações acerca da igreja e do relacionamento com Cristo. Por exemplo, falou da igreja como noiva, da igreja como ovelha, da igreja como oliveira, e na segunda vez está falando da igreja como corpo. A atenção que nessa primeira pergunta diz se a igreja é um corpo como qualquer outro, como muitos outros. Não. A igreja não é um corpo como muitos outros, porque ela é o próprio corpo de Cristo. E isso é uma representação muito importante. Por isso não é qualquer corpo, ela é um corpo especial. Ela é um corpo que foi comprado, que foi resgatado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E todos nós somos membros desse corpo, cuja cabeça é Cristo Jesus. E assim, nós já respondemos a subpergunta: a quem pertence o corpo da igreja? O corpo pertence a essa cabeça. Recordem, irmãos, o que é o corpo? O que é a igreja? É a definição de Atos dos Apóstolos, quando diz que a igreja são os fiéis de Deus congregados em todas as gerações. Hoje, se você é fiel a Deus, se você está na casa do Senhor, você pertence a esse corpo. E esta é uma lição que fala que todos nós somos importantes para Deus. Porque o que é o corpo? É a soma de todos os sistemas, de todos os órgãos, cada um deles trabalhando em harmonia com o outro, para que se possa chegar a um denominador e a um fim comum. Por isso, querido amigo, querido irmão, querido reformista, você tem parte nessa obra. Deus te chamou e o seu lugar é para que você possa abençoar a outros. Não importa qual foi o dom, qual foi o talento que Deus te deu. Eu tenho certeza que um existe e que você pode transformar a igreja e que você pode acrescentar a igreja com esse dom, com esse talento que o Senhor te deu. Olha, a notinha diz assim: Ele os chama suas joias e seu tesouro particular são troféus da sua graça e poder e de sua grandeza e riqueza em glória. Portanto, eles não se pertencem a si mesmos, mas foram comprados por preço e, mediante o extraordinário ofício da expiação de Cristo, são postos em proximidade e santíssima relação com Cristo Jesus. Você é uma joia para Deus. Você é o tesouro particular que Ele comprou. E é óbvio que quando nós temos uma joia, quando nós temos um tesouro, nós cuidamos dele com muito carinho. Essa é a maneira com que Deus te trata. E essa é a maneira com que você deve se enxergar na igreja.
Você é importante para Deus, é muito importante para a igreja e desempenha uma parte no todo da pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, para que nós possamos nos colocar no nosso lugar e executar a função que nos foi deixada de pregar o bendito Evangelho do Senhor, mantendo esse corpo saudável e sob a orientação da nossa cabeça, que é Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Lauro, pelo teu aporte, pelo teu conhecimento aí trazido mais uma vez a este departamento, a este estudo de lição de escola sabatina. Meu querido irmão, que Deus te abençoe em todo o teu ministério e que assim, meus irmãos, possamos estar com o desejo de estar sempre colaborando quando tivermos essas oportunidades de estar levando um pouco da palavra do Senhor a outras pessoas. Queridos, que Deus nos abençoe para isso. E aqui a gente vê, né, irmão, muito bem claro, vós sois o quê? O corpo de Cristo. Assim como Cristo é a cabeça, nós somos o quê? O corpo do Senhor. Aqui na introdução tem uma parte que eu não vou deixar de citar, o pastor Lauro já disse, mas é muito interessante também, diz: tal é a infinidade e bondade de Deus, que por meio dos méritos de Jesus, Cristo, ele não só nos poupa, mas perdoa e justifica, e pela justiça de Cristo nos imputa a justiça e eleva-nos a enobrecer-nos, tornando-nos filhos seus por adoção. Irmãos, que bênção aqui estamos captando aqui nessa notinha. O que eu e você, irmãos, como somos nós agraciados pela comunhão do Senhor Jesus, pela vontade de Deus, a qual passa para nós por adoção, e assim podemos ser chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, as oportunidades são grandes, e que eu e você possa estar perseverando em fé, porque nós pertencemos ao corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, e nós somos partes desse corpo que o nosso próprio Senhor está nos dirigindo. Que possamos ter esse desejo em nossas vidas agora, sabendo desse conhecimento, a andar nessas fileiras e fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Amém, queridos irmãos? Que Deus nos abençoe então nesse sentido. Vamos então, queridos, ao primeiro subtítulo dessa lição, que diz assim: carne de sua carne e ossos de seus ossos. A segunda pergunta diz dessa maneira: em que sentido a igreja é o corpo de Cristo? Como nos relacionamos com essa declaração? Para nos ajudar nessa pergunta, vamos convidar aqui o nosso irmão Leonardo, aqui de Belo Horizonte, que vai responder essa pergunta. Irmão Leonardo, seja bem-vindo, meu querido. É contigo. A paz, irmãos. Agradeço a Deus a oportunidade que foi me dada pelo irmão Wilton de responder a pergunta do número 2, que tem um subtítulo: carne de sua carne, ossos de seus ossos. A pergunta é: em que sentido a igreja é o corpo de Cristo? No sentido de que, irmãos? Efésios deixa aqui, o texto fala, Efésios 5:30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e de seus ossos. No sentido de membros como instrumentos divinos que ajudam a formar o corpo. Eu grifei aqui na notinha que fala: como instrumentos divinos, eles ajudam a formar o corpo completo. Então nós somos o quê? Instrumentos nas mãos do Senhor, para ajudar o quê? No corpo, guiados pela cabeça. O restante da pergunta diz: como nós relacionamos com esta declaração? A notinha também eu grifei, diz: membros do corpo de Cristo, de sua carne e de seus ossos. Quando representamos a Cristo, agimos para o tempo da eternidade. Nos relacionamos como parte de um grande organismo. A resposta: organismo, a igreja, que age com os membros instruídos em sintonia pela cabeça, que é Cristo.
Aqui deixa bem claro, de uma forma de fácil entendimento, comparando com o corpo, com o nosso corpo, que a cabeça é Cristo. E nós agimos de tal forma em sintonia, em cooperação um com o outro, guiados pela cabeça. Que não somente a igreja de Belo Horizonte, mas todas as igrejas espalhadas pelo Brasil possam agir de tal forma de ser guiado, de sermos o quê? Instrumentos que cooperam, que ajam em sintonia para o quê? Para a obra do Senhor. De tal forma que nós sejamos o quê? Guiados pela cabeça que é Cristo. A lição é enriquecedora, irmãos. Ela nos ajuda, nos acrescenta a entendermos o nosso papel como instrumentos na mão do Senhor. E de que forma podemos o quê? Agradar a Deus. De que forma podemos ser guiados por Cristo Jesus. Da maneira que Ele agia no seu tempo. A palavra nos instrui de tal forma que possamos entender isso, que nós devemos agir em sintonia, instruídos por Cristo Jesus. Toda a lição ela é enriquecedora para nós, como igreja de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Muito obrigado, irmão Leonardo, pela tua presença aqui conosco nessa oportunidade. Que Deus te abençoe, meu querido. Não só a você, mas também a toda a tua família, e possa crescer mais e mais nos caminhos do Senhor, e possa estar colaborando mais e mais em outras oportunidades nessa lição. Que Deus te abençoe, meu querido. E aqui, meus irmãos, vimos aí mais uma belíssima resposta, respondida aí pelo nosso irmão Leonardo, deixando bem claro que a igreja e o corpo de Cristo, qual é o sentido para isso? O sentido é que deve haver uma íntima união entre Cristo e seu corpo. A igreja nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o que? A cabeça. Então esses dois devem estar como? Em íntima união. O que a cabeça pensa, todos os membros fazerem, né? E nós devemos estar nesse sentido, queridos irmãos. O que nós devemos estar fazendo é o que? A vontade do Senhor. Que nós possamos estar meditando nisso. E aqui também nessa notinha, irmão, tem uma parte bastante interessante que a mesma diz assim: a igreja do Senhor é composta de agências vivas e operantes, que derivam sua força para agir do autor e consumador da sua fé. Irmãos, olha que bênção. Nós derivamos o que? De tudo que vemos fazer, seja de acordo com a nossa fé. A nossa fé é quem? É em Cristo Jesus, meus irmãos. Que possamos ter esse relacionamento, que possamos ter uma declaração exata a quem estamos servindo. Se estamos fazendo de acordo com a vontade da cabeça que é Cristo, ou do que estamos entregando a obra que estamos fazendo nessa terra. Meus irmãos, que possamos ter esse desejo, olhar para Cristo e obedecer à sua reta vontade. Amém, queridos? Então, mais uma resposta nesse momento. E vamos então agora à terceira pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: tendo visto que todos fazemos parte do corpo de Cristo, que relação temos entre nós? Então, irmãos, para nos ajudar com essa resposta, eu quero ir ali a São Paulo mais uma vez, agora com a nossa irmã Natália Bazan, que vai responder essa pergunta para nós. Irmã Natália, é contigo. Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. A pergunta de número 3 nos fala que nós somos o corpo de Cristo. E que relação temos entre nós neste corpo? E eu gostaria de primeiro dizer que os órgãos eles são formados por conjuntos de tecidos, que por sua vez eles são os agrupamentos das células, certo? Que se associam e se organizam para desempenhar determinada função. E estão localizados por todo o nosso organismo. E de modo que eles exercem algumas funções determinadas, que formam os chamados sistemas, essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Esses sistemas, eles atuam de forma específica, desempenhando as funções do organismo. E muitas dessas funções
São funções, inclusive, interrelacionadas e atuam em harmonia, mantendo o equilíbrio do nosso organismo. Então, o que acontece? Se nós fazemos parte do corpo de Cristo e nós somos esse sistema, nós somos essas células, nós somos esses órgãos, então, entre si, eles devem trabalhar em harmonia, porque alguns deles, uns dependem dos outros para que possam funcionar bem. Assim é a igreja, meus queridos irmãos. Nessa pergunta número 3, vem falando que relação temos entre nós como corpo. Aqui na notinha da lição, no livro Nossa Alta Vocação, na página 179, nos diz assim: o Senhor nos designa como filhos seus, a quem Ele chama amigos, a ajudar-nos uns aos outros. Isso deve ser uma parte de nossa obra cristã prática. Então aqui o conselho que nos é dado é que nós possamos ajudar, que nós possamos apoiar uns aos outros, assim como os órgãos do sistema do nosso corpo, eles precisam um da ajuda dos outros. É assim que Deus quer que sejamos dentro da igreja. Ele quer que nós possamos nos apoiar, que nós possamos dar a mão, que nós possamos ajudar, que nós possamos dar o nosso ombro amigo, que nós possamos chorar juntos, orar juntos e ajudar aquele irmão que tem dificuldade de estar ali na igreja, dificuldades de se relacionar dentro da igreja, dificuldades de desenvolver o seu cargo dentro da igreja. Então nós temos muita responsabilidade para fazer como corpo de Cristo. Então, primeiro, nós temos que fazer que esse corpo funcione bem, para que depois nós possamos levar a mensagem e pregar ao mundo. Então, eu entendo que a igreja ela deve desempenhar um bom papel aqui neste mundo, para que ela possa ser luz e que ela possa, através do seu bom testemunho, através da sua boa ação, através do seu bom exemplo, ganhar almas para Cristo. Então, de acordo com a terceira pergunta, eles sim têm uma grande função, eles sim devem funcionar juntos. Nós devemos trabalhar como equipe dentro da igreja. Nós devemos nos apoiar, nós devemos nos ajudar, nós devemos buscar olhar com mais empatia, com mais amor o nosso irmão. E temos defeitos, irmãos? Temos muitos defeitos. Mas quando aqui fala que ele chama de amigos, como que nós tratamos nossos amigos? Nós tratamos com mais carinho, nós temos um pouco mais de empatia, a gente se coloca no lugar do nosso amigo, a gente não quer que o nosso amigo sofra, a gente quer o bem-estar do nosso amigo, e assim nós devemos ser com os nossos membros dentro da igreja. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, meus queridos irmãos, e que nós possamos seguir este grande pedido que Deus está falando para nós. E eu não posso deixar de ler também o que diz Romanos 12:5, assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos diversos, somos diferentes, queridos irmãos, nós não somos iguais. Nós somos diferentes, mas nós fazemos parte de um só corpo. E cada um de nós, individual, nós temos funções diferentes. Nós vamos agir diferentes. Nós vamos pregar o evangelho de maneira diferente. Nós vamos atuar na igreja de maneira diferente. Mas nós nunca podemos esquecer que nós fazemos parte de um corpo. Que nós temos uma cabeça que lidera, que nós temos um noivo, que nós temos aquele que é superior e capaz de nos guiar, de nos orientar e que é o nosso exemplo, que é Cristo Jesus. Que nós possamos nos apegar a esta palavra e fazer com que este corpo, que somos nós, a igreja, possamos seguir aí fazendo as nossas funções para apressurar a volta de Jesus Cristo. Esse é meu desejo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Natália, pelos teus aportes, pelo teu conhecimento aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe desde já, minha irmã, e que assim possamos ter o desejo, né? Como disse essa terceira pergunta, essa resposta que a irmã deu, que possamos ser o quê? Um só corpo, mas individualmente membros uns dos outros. Irmã, a irmã trouxe aí esse ponto para nós.
Irmãos, olhe o interesse, olhe como nós devemos estar fazendo. Sabemos que Cristo é a cabeça e o que nós devemos ser de nossos irmãos? Olha só, meus irmãos, individualmente somos membros uns dos outros, devemos nos ajudar, devemos estar colaborando para que assim possamos fazer que todo o corpo ande de acordo à vontade do Senhor. Não é só uma parte do corpo que deve funcionar, mas sim todas as partes. E nós devemos estar involucrados nesse trabalho de fazer com que a obra do Senhor vá toda à frente. Ainda diz um pouco na nota assim: os filhos de Deus constituem um conjunto unido em Cristo, o qual apresenta a sua cruz como centro de atração. Todos os que creem são nele. Irmãos, que possamos crer em Cristo Jesus, que possamos crer em sua santa vontade, andar em seus retos caminhos, irmãos, e agir, meus irmãos, com o desejo de apresentar mais e mais uma unidade em Cristo Jesus. Que possamos deixar que Cristo seja o centro e nós todos possamos trabalhar ao redor de Cristo para fazer a sua santa vontade. Isso só é possível pela fé. Temos isso, irmãos, temos esse conhecimento. Deus nos abençoe para que possamos estar aí nos preocupando com o nosso irmão, com o que está fazendo ou deixando de fazer, para que possamos estar ajudando uns aos outros. Pensemos nisso, irmãos, e vamos à próxima pergunta dessa lição. E a mesma diz assim, quarta pergunta: se a igreja verdadeiramente é o corpo de Cristo, quem é a cabeça? O que significa para cada pessoa na igreja? Para colaborar conosco, eu quero convidar agora o nosso irmão e missionário Leandro Polo, que agora está ali no Peru, mas mesmo assim vai colaborar conosco respondendo essa pergunta. Irmão Leandro, é contigo, meu irmão. Olá, irmão Wilton. Mais uma vez, muito obrigado pela linda oportunidade de poder estar participando deste interessante estudo de nossa lição de Escola Sabatina. Quero saudar também a todos os nossos irmãos que estão nos escutando e juntos aprendendo estas lições interessantes, importantes que Deus tem para cada um de nós. A gente está estudando uma lição muito importante até aqui e já na pergunta 4, a gente veio já nas perguntas anteriores aprendendo, desde a lição passada, a gente está vendo a igreja como um corpo, organizado, e estamos vendo também a Jesus como cabeça da igreja. E a pergunta número 4 nos diz: quem é a cabeça? Mais uma vez, o autor das perguntas da lição, ele quer enfatizar a importância de chegar a uma conclusão que Jesus é a cabeça. Por quê? Quando a gente chega à conclusão de que Jesus é a cabeça, que Jesus é o nosso líder máximo, por mais que a gente esteja em cargos elevados, por mais que a gente tenha muita influência dentro da igreja, se a gente tem certeza, se a gente entendeu que Jesus é a nossa cabeça, a gente vai ter um status de humildade, a gente vai se deixar guiar por Deus. E quando um líder, por mais influente que seja dentro da igreja, por mais que tenha um cargo tão grande dentro da igreja, vai ser um líder que vai ser guiado por Deus. É aqui a importância de entender que Jesus é a cabeça, é o nosso líder. Que interessante. E aí a sua pergunta, a última pergunta, diz: o que significa para cada pessoa na igreja? O que significa? Como eu já falei, se a gente chega a entender que Jesus é a cabeça, a gente vai se deixar guiar por Deus, a gente vai se deixar dirigir por Deus. E quando nós nos deixamos dirigir por Deus, a vida cristã fica tudo mais fácil. Sim, porque a gente vê as coisas tão difíceis porque a gente está se guiando por nós mesmos, a gente está se guiando por nossa própria sabedoria, por nossa própria inteligência. É por isso que a gente comete muitas equivocações, muitos erros. Mas eu quero enfatizar algo muito interessante. A pergunta principal em toda a lição seria:
A igreja é o corpo, o corpo de Cristo. E nós pertencemos a esse corpo. Porque se nós pertencemos a esse corpo, automaticamente nós vamos estar ligados com Jesus, que é a cabeça. E quando nós estamos ligados com Jesus, essa ligação vai se ver refletida na nossa vida. Nós não podemos dizer, eu sou guiado por Deus, eu pertenço ao corpo de Cristo e Jesus é a cabeça. E ao mesmo tempo viver de qualquer jeito. Em nossa vida, o que reflete de nossa ligação com Deus? Realmente estamos sendo guiados por Deus? Realmente estamos sendo dirigidos por Deus? Porque se essa é uma verdade, em nossa vida vai se ver refletido aquilo. Se vê em nossa vida que estamos sendo guiados por Deus. Se vê em nosso caráter que estamos sendo guiados por Deus. Qual é a nossa vida? O melhor sermão que podemos dar para o mundo é nossa vida. Que Deus nos ajude para que, como membros do corpo de Cristo, podamos viver como Cristo viveu. Podamos refletir em nossa vida a vida de Jesus. E quando as pessoas nos olhem, possam ver a Jesus em nossa vida. Que Deus nos ajude. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Leandro, pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Mesmo estando distante, que Deus te abençoe, meu irmão. E não vai escapar aí das nossas lições, de estar colaborando, partilhando aí um pouco desse conhecimento, nesse trabalho que é de suma importância para o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. E aqui, meus irmãos, já vimos a resposta. Se a igreja verdadeiramente é o corpo de Cristo, quem é o cabeça, quem é a cabeça? E a palavra diz, e ele o constituiu como cabeça da igreja. Cristo mesmo é a cabeça da igreja. Nós somos o quê? A igreja é o corpo de Cristo e Cristo mesmo é a cabeça dela. Irmãos, olha que interessante isso. E a segunda parte, o que significa para cada pessoa na igreja? O que significa isso, irmãos? Que nós possamos ter o desejo de estar interpretando de acordo à vontade do Senhor, que possamos saber a importância que sem o corpo, a cabeça não vale nada, e sem a cabeça, como o corpo vai ser guiado? Não dá, meus irmãos. Somos totalmente dependentes da cabeça, e a cabeça para nós é Cristo Jesus. Não adianta queremos seguir aí pensamentos, não adianta queremos seguir aí outros fora de Cristo Jesus, porque por muitas vezes iremos falhar, irmãos. Mas Cristo é aquele que não falhou, e que possamos nós ter esse desejo de andar em seus caminhos e fazer a sua santa vontade. Amém, querido irmão? Que Deus nos abençoe. Vamos então agora, queridos irmãos, antes de passar a quinta pergunta, mais uma vez, irmãos, aqui do lado tem um Pix. Esse Pix, meu querido, é para que você possa estar colaborando com esse departamento de multimídia, pois não temos uma oferta própria, e com isso os irmãos podem estar colaborando para que a gente possa estar melhorando nossos equipamentos para as transmissões, para todos os trabalhos que estamos fazendo. Então te convido, meu irmão, a fazer um pequeno Pix, seja de acordo à tua vontade, seja um vale aí como você quiser. Então colabore conosco neste departamento. E não deixe de curtir esse vídeo, irmãos. Não deixe de compartilhar também. Já curtiu o vídeo? Vou esperar, hein? Curtiu o vídeo, irmãos? Ah, bom. Agora que curtiu, vamos à próxima pergunta dessa lição. E o próximo subtítulo diz assim: Santo, Imaculado e Irrepreensível. Então, irmãos, vamos à quinta pergunta. A quinta pergunta tem uma palavra que está fora aqui, mas vou interpretar de uma forma para que todos possam entender. Por que passou o Senhor para unir e formar o seu corpo? Qual é o seu grande propósito para a igreja? Vamos lá então, irmãos, e eu convido nessa oportunidade para nos ajudar a nossa irmã Valéria, que também está bem longe do Brasil, mas não deixa de compartilhar aqui conosco um pouco de conhecimento. Irmã Valéria, aí da Espanha, seja bem-vinda mais uma vez. É contigo. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estou feliz em participar uma vez mais no estudo da lição de Escola Sabatina. Muito obrigado ao Departamento de Multimídia. Que Deus abençoe este departamento, continue abençoando este departamento,
e a cada um dos ouvintes. Bom, passamos então a nossa pergunta. Sabemos que a relação de Cristo com a igreja é íntima e sagrada. Sabemos que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E a pergunta nos diz assim: por que o Senhor veio para unir e formar o seu corpo? Eu diria que a pergunta seria: pelo que passou o Senhor para unir e formar o seu corpo? E aí o que nos diz em Colossenses: no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. O Senhor Jesus, ele passou por muitas humilhações, deixou mundos sem pecados, veio a essa terra para ser ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Passou tudo isso para, com isso, unir e formar a igreja, o seu corpo. A nota é bem interessante, nos diz assim: o Filho de Deus se rebaixou para levantar os caídos. Para isso deixou ele os mundos sem pecado. De cima, as 99 que o amava. Veio à terra para ser ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Em tudo foi semelhante aos irmãos. Tornou-se carne exatamente como nós somos. Ele soube o que significa ter fome, sede e cansaço. Foi sustentado pelo alimento e restaurado pelo sono. Foi estrangeiro e peregrino na terra. Estava no mundo, mas não era deste mundo. Foi tentado e provado como são os homens e mulheres de hoje, vivendo contudo uma vida sem pecado. Compassivo e compreensivo, e terno, sempre gentil para com os outros. Ele representava o caráter de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então vemos aqui que Cristo, quanta coisa ele passou, fome, porque se fez carne, para habitar entre nós, foi humilhado, foi rebaixado, e tudo isso para formar o corpo, para formar a igreja. E passou tudo isso, já entramos respondendo a segunda parte da pergunta, que qual é o seu grande propósito para a igreja? Ele passou por todos esses sofrimentos, por toda a humilhação, até chegou em morte, para que podemos apresentar perante ele santos, imaculados e irrepreensíveis. Então que Deus nos ajude a reconhecer esse grande sacrifício que Cristo fez, passou pela morte para formar o corpo, para formar a igreja aqui na terra. Passou tudo isso por cada um de nós. Passou tudo isso por mim e por você. Que possamos reconhecer e apresentar perante Ele santos, imaculados e irrepreensíveis. Em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Valéria, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, não só você, mas a tua família aí. Que Deus possa abençoá-los mais e mais e que o vosso ministério seja para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Que sejam bem-vindos em outras oportunidades aí, os nossos irmãos que são do Brasil, mas estão em terras longes, mas que possam estar sempre colaborando conosco. Amém? Então aqui a gente viu o que passou o Senhor para unir e formar o seu corpo. Cristo teve que passar por agonias, por sofrimento, por morte, para fazer o quê? Para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Meus queridos irmãos, aqui a gente vê o que Cristo fez por nós. Cristo não só morreu por nós. O Filho de Deus, como diz a nota, diz, se rebaixou para levantar os caídos. Cristo subsistia como Deus.
Veio agora com 4.000 anos que o homem é passado de pecado e habitou entre nós. Para fazer o quê? Para nos imputar a vossa justiça. Para mostrar quem é a cabeça da igreja. E que Deus possa nos abençoar. Que possamos entender qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. Para andar de acordo com os seus santos ensinos, os seus belíssimos caminhos. Olha, diz aqui um pouco mais, anota. Ele representava o caráter de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que possamos, meus queridos irmãos, olhar para esse Cristo Jesus, fazendo a sua santa vontade, irmãos, e agindo como Ele quer que a sua igreja possa estar aí correlacionando em todas as coisas. Meus queridos irmãos, lembre-se, neste sábado em vossas igrejas, que vocês devem estar unidos, cada um de nós devemos estar unidos para a obra do Senhor estar crescendo. Que possamos estar unidos, irmãos, nenhuma só fé, nenhum único pensamento, e que tudo o que vamos fazer seja para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Te peço encarecido que possamos ter esse desejo, esse carinho uns pelos outros, que é de suma importância em nossas vidas. Amém? Vamos então agora, irmãos, à sexta pergunta dessa lição. E a mesma diz assim: que ministérios e serviços o Senhor ha estabelecido para que seu corpo possa alcançar seu santo e eterno propósito? Para nos ajudar, irmãos, com essa pergunta, vamos ali agora a Campina Grande, na Paraíba, com o nosso irmão Abraão, ao qual vai estar colaborando conosco agora. Irmão Abraão, é contigo. Que a bendita paz do Senhor seja com todos os irmãos e todos os ouvintes desta lição. Que Deus abençoe ricamente. Eu tenho aqui para a resposta da sexta pergunta, uma pergunta maravilhosa e uma resposta também maravilhosa. Que ministério e serviço o Senhor a estabeleceu para que o seu corpo possa alcançar seu santo e eterno propósito. Então, que ministério o Senhor Jesus Cristo a estabeleceu para o melhoramento dos seus filhos aqui na terra e também para o aperfeiçoamento da igreja como um todo. É o Evangelho. Ele estabeleceu o Evangelho. E para que fosse bem dividido, então ele designou apóstolo, pastores, evangelista e professores. Então a igreja de Deus tem todos esses dons para que seja edificada a sua igreja, para que o seu serviço, para que o evangelho dê continuidade no mundo inteiro. E o evangelho ele só percorre o mundo inteiro através de nós seres humanos. Então Deus estabeleceu apóstolos, pastores e também todos nós, irmãos. Não é só para eles, é para todos nós também pregar o evangelho a toda criatura, o evangelho do reino de Deus, o evangelho que transforma as pessoas, o evangelho que muda a vida das pessoas. E se nós não levar esse evangelho transformador para as pessoas, então nós somos negligentes. Nós vamos ser tidos como obreiros sem valor. Nós não podemos fazer isso de maneira alguma. Então nós devemos levar esse evangelho adiante e pregar a todas as nações e edificarmos, melhorarmos nossa conduta, nosso comportamento dia a dia. Cristo, quando voltar, ele vem apanhar uma igreja santa,
uma igreja santa, uma igreja que realmente esteja preparada para subir com o Senhor nas nuvens do céu. Que assim o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê sua graça, para que possamos alcançar outras pessoas com o seu Evangelho, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão Abraão, pelos teus aportes, pela tua colaboração. Saudação, meus irmãos, a todos os nossos irmãos aí em Campina Grande, na Paraíba. Que a palavra do Senhor seja pregada e que os irmãos possam estar firmes e fortes aí no anúncio da palavra de nosso Deus. Amém, irmãos? Que seja essa igreja e os irmãos que aí estejam fazendo tudo para a honra e glória do Senhor. E aqui, meus irmãos, a gente viu mais uma resposta bastante interessante. E aqui diz, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E como é que pode se fazer isso? Deus designou o quê? Apóstolos, pastores, evangelistas e professores, para que possamos estar aí numa só fé, numa unidade, num pensamento, juntando todas as forças e formando esse corpo que necessita aí dos músculos fortes, com os nervos ativos, para fazer todo o trabalho para honrar o Senhor. Amém, irmãos? Que eu e você possa estar com esse desejo de estar trabalhando dessa forma. Uma parte da notinha ainda diz assim: os que querem trabalhar para Deus devem fazê-lo inteligentemente para suprir as deficiências em si mesmos e glorificar o Senhor Deus de Israel por permanecerem na luz e trabalharem à luz do sol da justiça. Que possamos ter esse desejo, irmãos, de agirmos dessa maneira, em uma única vontade de honrar o nome do Senhor. Amém? Agora, irmãos, vamos à última pergunta dessa lição. A última pergunta diz assim: como os crentes podem crescer em tudo para se converterem na santa imagem da cabeça espiritual, de quem recebe todo o corpo, unido e perfeitamente integrado, a capacidade de crescer no amor? Quem vai responder essa pergunta será a minha pessoa. Então vamos entender aí o que é que nós precisamos para crescer em tudo, para converter-se à santa imagem de cabeça espiritual. Precisamos de algo, irmãos. Precisamos de algo que é de suma importância para nós, que sem esse não veremos a Deus. Precisamos do amor. Devemos amar uns aos outros. Devemos estar aí unindo-se uns aos outros por amor. E assim, meus irmãos, crescer em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo Jesus. Necessitamos desse amor em nossas vidas, irmãos. Se não tivermos isso, se não tivermos a bondade, a compaixão de fazermos a vontade do Senhor em todas as coisas, não alcançaremos o nível que nós necessitamos. A santidade sem a qual ninguém verá o Senhor é de suma importância para nós, que possamos ser lapidados em amor uns pelos outros. Aqui ainda diz mais: de quem recebe todo o corpo unido e perfeitamente integrado a capacidade de crescer no amor, recebe do próprio Cristo Jesus. Olha que bênção, irmãos. A fé que temos, os desejos, as vontades de servir ao Senhor não vêm de vós. É tudo de nosso próprio Senhor, que tem dado para nós e que assim possamos estar correspondendo à sua santa vontade. Temos, irmãos, em nossas mãos grandes oportunidades. Em cada lição almejamos isso durante todo esse ano de 2021. Que possa eu e você crescer em amor, crescer na vontade de andar nos caminhos do Senhor, para que assim, irmãos, possamos estar exalando esse amor para que outras pessoas possam enxergar Cristo em nós. A notinha ainda diz assim: unidos por uma crença comum nos princípios celestiais, são todos dependentes daquele que é o autor e consumador da fé. Ele criou os princípios que produzem unidade universal. E para essa unidade universal necessita de amor universal. Seus seguidores deveriam meditar sobre seu amor. Meus irmãos, tivemos grandes oportunidades e que essas oportunidades tenham sido aprovadas
possamos ter sido provados de cada uma dessas oportunidades. E que o amor que nós devemos estar sentindo pelos nossos irmãos, temos agora a compreensão de estar fazendo para honrar a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe para isso. Queridos irmãos, não sei se teremos aí essas 2 últimas lições para esse mês de dezembro, mas que Deus te abençoe para que o ano que vem possamos estar aqui juntos mais uma vez para anunciar grandes verdades que teremos para o ano de 2022 também. Que Deus nos abençoe e ore por esse departamento, ore por esse servo e por todos que aqui passarem, para que juntos possamos estar glorificando ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Nessa oportunidade, irmãos, ainda vamos fazer mais uma oração ao nosso Pai. Pai Santo, que habita nas mansões celestiais, obrigado, Senhor, por todas as suas bênçãos e oportunidades que nos deu no ano de 2021. Que essas lições possam ter sido de proveitos a cada um desses internautas, a cada um de nossos irmãos, onde quer que estejam pelo globo. Que possamos ter o desejo de ter aprendido mais e mais de Ti e nos guia, ó Pai, nas Tuas verdades, mais e mais. É o que eu te peço nessa oportunidade para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, até a próxima oportunidade.